Depois de muitos cultos, muitos encontros, depois de muito ler a palavra de Deus, depois de muito orar, sempre sabendo que Deus colocou em nosso coração a questão do reino dos céus, a questão do reino milenar, do milênio. Então o Senhor nos deu um nome para o ministério. É Ministério Reinar com Cristo. E se eu for explicar o porquê, eu teria que retroceder aqui a 10 ou mais anos, não é? E eu poderia citar o caso, um fato, por exemplo, quando eu estive na cidade de Jandira, visitando uma profetisa de Deus, que se chamava Luzia, uma senhora de mais de 80 anos de idade, uma senhora que na sua casa orava por tantas e tantas pessoas, uma senhora que eu já conhecia há alguns anos, mas que eu fui até a casa dela. De ir à casa dela, foi aquela pela primeira vez. E cheguei à casa dela, ela abriu as portas, nós entramos, e ali na sala começamos primeiramente a conversar, mas eu percebi que lá fora começou a formar uma fila. Algumas pessoas até já estavam entrando na casa. E eu olhei e eu vi que aquela fila ia quarteirões. E a irmã Luzia falou para mim: vamos primeiramente orar pelo povo e depois a gente continua a nossa comunhão. Mas eu queria que, ela falando para mim, eu queria que você me ajudasse a orar, porque é muita gente. Então vamos orando, eu oro por uma pessoa, você ora pela outra, e assim nós vamos até terminar essa fila. E depois de umas horas ali de oração, com todo o povo que ali estava, aí encerrou-se, né, a fila acabou, e nós ficamos ali, eu, a minha esposa, mais algumas pessoas e a irmã Luzia. E ela então, depois de conversarmos muito, de ter uma comunhão muito gostosa, ela foi orar comigo. E Deus falou através dela para mim, que estava me dando uma visão do milênio, uma visão do reino dos céus, uma visão do reino milenar. E dali para frente eu comecei a, sempre lendo a palavra de Deus, no sentido de encontrar ali o milênio, de encontrar ali o reino dos céus, e de encontrar ali na palavra de Deus como é que se faz para entrar no reino dos céus. Porque aparentemente todo mundo fala, evangelicamente falando, todo mundo diz que aquele que é salvo, aquele que aceitou Jesus, que se batizou, que congrega, ele já estará garantido no reino dos céus, no reino milenar, no milênio. Mas a palavra de Deus não diz isso. A palavra de Deus faz uma diferenciação entre a salvação para a eternidade e a salvação para o milênio. Milênio é 1000 anos, milênio é tempo, novo céu, nova terra é sim eternidade. Uma coisa é uma coisa, a outra coisa é outra coisa. E daí então Deus continuou falando conosco. E Deus me mostrou, por exemplo, em Mateus capítulo 7, no sentido de que quando ele fala assim: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Mas a palavra de Deus também fala que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Realmente, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, eternamente salvo. Terá assegurado o direito no novo céu, na nova terra, na nova Jerusalém, na eternidade com Deus. E o Senhor Jesus continua falando: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Aí ele já acrescenta um requisito: fazer a vontade de Deus. E ele continua dizendo, o Senhor Jesus: naquele dia muitos me dirão: Senhor, Senhor, em teu nome expulsamos demônio, fizemos maravilha, falamos em língua. E o Senhor não nega, não diz que eles não fizeram isso, mas diz para ele: não conheço vocês. Por quê? Porque eles falaram em línguas, eles realmente expulsaram demônios em nome de Jesus, realmente fizeram maravilhas, mas não fizeram a vontade de Deus, fizeram pela vontade própria, não fizeram aquilo que Deus queria que eles fizessem, porque a obra de Deus, quem faz é Deus. A obra de Deus é feita de acordo com a vontade de Deus. Nem tudo que aparentemente é alguma coisa espiritual é a vontade de Deus. Eu devo fazer, vamos lançar o ministério, reinar com Cristo, mas antes, muitas orações,
mais de ano orando, para ter a certeza de que essa era a vontade de Deus. Porque se a gente imaginar alguma coisa, vamos montar uma igreja tal, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, mas se isso não for a vontade de Deus para você, naquela oportunidade, aquilo não terá valor nenhum, espiritualmente falando. Deus não vai se agradar daquilo. Deus vai dizer lá naquele momento: não vos conheço. Porque na realidade, meus irmãos, como está escrito lá no livro de Gálatas, não basta nós conhecermos a Deus, há necessidade de sermos conhecidos por Deus. Mas para tanto, repito, nós precisamos negar-nos a nós mesmos, nós precisamos tomar a cruz, nós precisamos seguir o Senhor, nós precisamos viver uma vida de santificação, nós precisamos fazer a vontade de Deus e não a nossa. Daí sim estaremos capacitados, qualificados para reinar com Cristo, porque está escrito lá: aquele que perseverar até o fim será salvo. Perseverar não é fé, meus irmãos, perseverar é obra. Fé é aquilo que nos deu a vida eterna, E pela fé, é um dom de Deus, não vem de vós para que ninguém se glorie. Aquilo é fé, não fizemos nada, quem fez foi Jesus Cristo. Mas na hora de reinar com Cristo, ele fala: aquele que perseverar. Aí já incluiu a obra, aí já incluiu o que eu devo fazer, o que você deve fazer. Nós precisamos pensar nessas coisas. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Ser fiel até a morte é obra. Não se desviar, continuar no caminho do Senhor, isso é obra. É claro que depende da fé do dia a dia, porque o justo viverá pela fé, mas não aquela fé salvadora que é dom de Deus, que não vem de nós. Então nós precisamos entender isso. Reino milenar, milênios, reino de 1000 anos, é um reino temporário, é uma era parentética, está entre parênteses, para depois da dispensação da graça e antes do novo céu, da nova terra e da nova Jerusalém. Nós continuaremos a falar esse assunto, e o nosso objetivo é esse: levar você, exortar, alertar, ensinar como se faz para reinar com Cristo. E digo mais, não tenho nenhuma pretensão de falar eu vou reinar com Cristo, porque para eu dizer que vou reinar com Cristo, eu preciso perseverar até o fim, eu preciso ser fiel até a morte, eu preciso viver muito tempo ainda fazendo a vontade de Deus. Não é hoje que eu posso falar isso. Paulo só disse: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, já agora a coroa da justiça me está reservada. Ele só falou isso meses talvez antes de morrer, na sua última carta, 2 de Timóteo. Então que o Senhor nos abençoe, que o Senhor abra o seu entendimento e que o Espírito Santo de Deus te revele, através da palavra de Deus, que você deve ler, que eu sei que você lê, o que é o reino milenar e o que é reinar com Cristo. Que Deus nos abençoe.